Dr. Ronaldo Adriano de Almeida Arbo, promotor de Justiça de Criciúmal. Como o Ministério Público tem visto esse grande aumento dos casos de Covid-19 em Criciúmal? Bom, esse caso em Criciúmal, na verdade, ele é todo o Estado, né? O Ministério Público como um todo nota o que todo mundo está notando, a comunidade médica, todos os envolvidos na área estão notando que atualmente é o pico maior de incidência de problemas relacionados à Covid-19. Tá? Todos já sabem que em Porto Alegre já passou de 90% de ocupação dos leitos, tá? E além da questão física, a falta de pessoal, a falta de funcionários profissionais aptos a dar o tratamento e, coincidentemente, o índice é o maior de contágio de todos os tempos. Então, é uma questão preocupante, né, e que toda a sociedade tem o dever, né, de tomar providências, cada um fazendo sua parte. Não é só esperar que as autoridades vão fiscalizar, vão aplicar penas para quem está desrespeitando, mas toda a sociedade tem que ter consciência que cada um fazendo a sua parte a gente consegue amenizar isso aí e dar um tempo para a estruturação e para que aquele que venha a ser infectado possa ter o atendimento. Então é essa preocupação e estamos num período crítico realmente, né, porque a comunidade médica há um entendimento de que o isolamento social ele é benéfico. Tá? Por outro lado, sabemos também que o comércio, né, fechando totalmente, se ajudaria na questão da pandemia, mas se traria um outro problema. Então a questão toda é com o bom senso equilibrar essas duas questões. Por isso que o Ministério Público entende que em Criciúmal, Humaitá, enfim, toda a região, os próprios comércios têm que ser parceiro no sentido de respeitar essas regras que estão aí, para que assim não seja necessário medidas mais drásticas como o fechamento total. Tá? E hoje mesmo foi anunciado que em Porto Alegre seriam feitas restrições mais graves que essa que o governo já realizou. Tá? Então nós temos algumas regras básicas aqui que se faz um apelo para que os comerciantes de qualquer área cumpram. Tá? É bem simples. Agora o decreto último do governo estadual, ele determinou que a partir das 20 horas não pode mais funcionar bares, restaurantes, né? O próprio mercado não pode mais funcionar depois das 20 horas. Né? Só poderia postos de gasolinas, mas mesmo assim observando um distanciamento social. O que se tem como base? Assim, se tem como base uma pessoa por 6 metros quadrados. Independente disso, em qualquer horário fica proibido jogo de futebol, de bocha, de bolão, inclusive o carteado. Tá? Então as pessoas têm que ter bom senso. A gente sabe que todo mundo aí no interior gosta de uma bocha, gosta de um bolão, isso é muito saudável, mas atualmente temos que colaborar, temos que acreditar, temos que fazer a nossa parte. Tá? Então se pede um apelo para a comunidade que faça a sua parte. Deixa o futebolzinho com os amigos para outra hora, a carta, a bocha, enfim, não pode ter reunião em nenhum horário. Né? E todas essas questões, né, de horário de funcionamento, que é das 20 horas, tem que fechar todo o comércio, e só pode abrir das 5 horas da manhã em diante, além dessas outras questões, por exemplo, academias, é só até 20 horas e tem que ter 25% do efetivo da capacidade dela. E, por exemplo, se tiver a capacidade de 100 pessoas, pode estar no máximo 25 pessoas. Tá? E a questão também de restaurantes, bares, que observar 25% da lotação, é bem simples. Se cabia lá normalmente, se pelo alvará lá tem a capacidade e dizia que é 20 pessoas, só pode 20% disso aí estar presente lá. Mas não pode. Se cabia 100 pessoas, no máximo 20 pessoas. Ou seja, o bom senso não precisa nem ter muito aos decretos. O bom senso ajuda. Tá? Ajuda a todos nós, porque isso aqui não tem, independente de viés, essa polarização,
política que se vê do vírus, isso aí não interessa mais. Não há eleição agora, no momento, acabou. Agora o que interessa é tentar amenizar a contaminação atual. Para quê? Para que posteriormente se possa, com a vacina, equalizar isso aí. Então não há solução. Os comerciantes terão que respeitar. 20 horas, todos fechados. Foi orientado, já foi feita uma reunião com a presença do hospital, Secretaria de Saúde, presença da Brigada Militar, presença do prefeito municipal, enfim, aonde que por um momento, né, se entende que urgentemente vai ser fiscalizado. Alguns bares e restaurantes não cumpriram já os decretos anteriores. Foi lavrados alguns procedimentos de comunicação de ocorrência, vieram para o Ministério Público pediu designação de audiência para o Judiciário, que ainda não saiu porque estão proibidas as audiências, salvos as necessárias e urgentes. Mas esses que descumpriram, fatalmente irão responder pelo crime. Irão responder porque é crime descumprir. O artigo 268 do Código Penal diz que tem que respeitar as restrições impostas pela vigilância sanitária, por decretos visando coibir, por exemplo, a pandemia. Qual o papel do Ministério Público no combate à pandemia? O papel do Ministério Público ele é justamente fiscalizar e, como outras instituições, tensionar acordos, fazer reuniões. Nós instauramos um expediente próprio sobre a pandemia para acompanhar os atos do prefeito, os atos das outras instituições, mas basicamente assim, na prática, nós temos vários expedientes que chegaram ao Ministério Público e se alguma população informa aqui que houve um desrespeito, nós mandamos a brigada apurar, é feito um expediente e vai ser apurado e as pessoas que desrespeitaram o decreto vão ser punidas, assim como qualquer delito. Ao meu ver, no momento dos delitos mais sérios é desrespeitar aquilo que pode salvar a vida. Como o senhor vê o trabalho de combate ao coronavírus das autoridades locais, especialmente do município de Criciúmal? Olha, a situação aqui ela é preocupante como em qualquer região. Os órgãos municipais aqui, Secretaria de Saúde, município, hospital, estão atentos, tanto que foi feita uma reunião no dia de ontem com todos esses órgãos, todos preocupados, mas todos dispostos, pelo que se viu lá e foi exposto na reunião, a tomar as providências necessárias. Nós temos hoje um decreto estadual, o que nada impede de que o prefeito, entendendo que não é necessário aquelas medidas, restringir ainda mais. Ele não pode fazer um decreto para deixar de ser cumprido aquilo que o estadual. Então, seja assim, se o governo estadual pelo decreto determinou que vai ser fechado às 20 horas, mesmo que queira, o prefeito não pode dizer que pode ser às 22 para beneficiar o comércio. Mas restringir ele pode. Conforme o caso concreto e a situação, ele pode. E eu acho que está sendo bem observado essas questões. Inicialmente, se os comerciantes, isso é muito importante, colaborarem e fazer cumprir, por exemplo, não deixa nenhum comerciante, seja qual for, não só comerciante, órgão público, qualquer órgão aberto, não deixar ninguém entrar sem máscara. Coisas simples, que vão dando exemplo e que vão tornando as pessoas conscientes da necessidade de respeitar. Respeitar o horário é importante. Infelizmente, a partir das 20 horas, os bares não podem ficar abertos. E os que ficarem, a partir de hoje, já vinha acontecendo, mas a partir de hoje foi intensificado, a Brigada Militar vai ser acionada, vai lavrar uma ocorrência e essa pessoa vai responder pelo delito. Inclusive, na hipótese de reiteração, o município pode instaurar procedimento para a cassação do alvará de concessão ou suspensão do alvará, e se o município não fizer, o Ministério Público vai fazer uma ação civil pública para que sejam responsabilizados aqueles que, notoriamente, após avisados, não quiserem colaborar. Nas redes sociais, são muitas reclamações de aglomerações em pontos de Criciúmal, também da prática de esportes coletivos. Como o senhor vê isso? Olha, isso é grave.
principalmente nesse momento que nós estamos no pior momento. A comunidade tem que ter noção que hoje é o pior momento relativo a essa pandemia. Tá? Então esse momento ele exige que se observem as precauções, se observe o decreto. A aglomeração não pode, futebol, como eu tinha referido, bocha, bolão, jogo de carta, qualquer tipo de aglomeração não pode em momento nenhum. Tá? Então é óbvio que as pessoas às vezes não se dão conta, acham que não tem problema, porque não aconteceu nada com a família dele, mas as autoridades já estão orientadas, a Brigada Militar já está orientada, se tiver aglomeração, seja de que natureza for, pode ser em local privado, em lugar público, elas serão autuadas, pode não responder, não sentir uma pena imediatamente, mas o procedimento vai seguir, vai responder ao processo, vai pegar advogado e nós vamos tentar aí, mas o principal que se quer é a conscientização, que as pessoas colaborem no sentido de não existir aglomeração. O momento urge que tomamos essas providências. Muitas fake news surgiram junto com a pandemia. Qual a orientação para os criciumolenses sobre isso? A orientação, a questão é a seguinte: em toda área se tem dúvidas, né? Em toda área científica se tem dúvidas. Essa polarização de opiniões, fica em casa, não fica em casa, adianta, não adianta, tudo isso é discussões que elas estão superadas. No momento não há outra saída para a comunidade senão de respeitar o isolamento social. Tá? Esse isolamento social ele é orientação com base em orientações dos médicos, da comunidade científica dos médicos, que dizem que o isolamento, e é óbvio, é natural que o isolamento vai impedir que se propague o vírus. Isso é uma questão óbvia, qualquer cidadão pode entender que se tu ficar na tua casa, tu não vai ter como pegar o vírus, seja qual for. Tá? No momento, é óbvio que não vamos ficar todo mundo encarcerado a vida toda para não ter o contágio, mas é importante no momento devido ao pico, devido à dificuldade que se tem de atendimento. Então, no momento, o isolamento social é importante e as fake news, quer por questão política, quer por qualquer questão, elas vão existir. Tá? A internet é um mundo aberto, tá? Só que nós temos regras, essas regras, esses decretos estaduais foram feitos com base em estudos. Se estão 100% corretos ou não nos cabe discutir agora. O que nos cabe é cumprir, fazer a nossa parte, para que depois não se arrependamos daí de que ter faltado a compreensão. E a sociedade é a que tem que colaborar nesse sentido. Todos têm que colaborar. O momento exige essa atitude. Algo a mais que o senhor queira deixar? Bom, em resumo era isso. Tá? A sociedade ela vai ter que entender, todos nós estamos cansados, estamos assim, chateados, estamos bem chateados mesmo com essa situação, que já perdura um ano. Né? Mas infelizmente no momento não há algo a ser feito se não cumprir essas regras. Cada um na sua possibilidade manter o seu isolamento, não fazer aglomerações. O futebol está proibido em qualquer horário. As piscinas não podem ser abertas. Né? Os restaurantes e lancherias só com 25% do público. Tá? 25% do público com distanciamento, saiu da mesa, parou de se alimentar, bota a máscara, vai para casa. Né? As academias têm que ter 25% do máximo da lotação. Enfim, eu acho que é o momento de todos fazer a sua parte, porque esse é um problema que atinge a todos. Então qualquer que seja o fake news que aparecer na internet, ele vai ser atingido, né, por esse vírus, então que seja atingido quando tiver uma estrutura melhor. No momento nós temos que evitar qualquer infecção por esse vírus.